Olá, você pratica algum tipo de esporte? O Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre os benefícios da prática esportiva e do simples ato de se exercitar. Olha, aqui no Parlamento Paulista, o PL 911 de 2023 quer instituir o Programa de Incentivo ao Esporte Amador no estado de São Paulo. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Otacílio Ribeiro Filho, que é historiador de futebol e também entusiasta aí do futebol de várzea. Também a gente recebe aqui nos nossos estúdios Pedro Trito, que é jornalista esportivo. Bom, sejam bem-vindos aqui ao programa. Para começar, explica para a gente o que é futebol de várzea, esse futebol iniciante ou a simples brincadeira ali do esporte. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de mais uma vez estar participando da Alesp em Pauta. O futebol de várzea é o esporte mais praticado no Brasil. Na cidade de São Paulo, nós temos uma média de 5 mil times. Nós temos milhões de adeptos do futebol de várzea praticando ou incentivando, participando da sua organização. Por exemplo, eu sou presidente da Associação dos Clubes Mantenedores da Área de Esporte e Lazer e Cidadania do Campo de Marte. Lá nós temos 6 campos de futebol, que foi o que restou da antiga várzea da Margem do Tietê. Quando a gente era garoto, na Margem do Tietê tinha 100 campos de futebol, mais ou menos, da Ponte da Penha à Ponte da Lapa. Hoje restou esses 6 campos nossos. Ali, pratica o esporte, todo fim de semana, jogam 200 times de futebol de várzea. Em um final de semana. Mais ou menos umas 2, 3 mil atletas que participam lá. E futebol de várzea é totalmente lúdico e gratuito. É o esporte que qualquer um do povo pode participar, porque não há custo para os praticantes do esporte. Aí nós temos diversas categorias, tanto masculino como feminino. Por exemplo, agora dia 7 de setembro, nós conseguimos aprovar, através da Câmara Municipal, a partir a ser, na cidade de São Paulo, o Dia do Futebol Feminino. E nós iremos fazer pelo 4º ano seguido o maior festival feminino de várzea do mundo. Ali estará jogando 50 times e 1.500 atletas. Porque o futebol de várzea agora também está muito forte no quesito feminino. O futebol feminino está crescendo muito na várzea. E é um futebol ainda mais mambembe do que o homem, porque o futebol feminino tem menos recursos do que o futebol masculino. Você acabou de colocar aqui essa lei que foi aprovada na Assembleia. Você vê o nosso caso lá. Nós temos 6 campos que ficam acéfalos durante toda a semana, porque nós não temos incentivo oficial para pôr aquilo para funcionar. Ali nós podíamos colocar durante a semana de 500 a 1.000 pessoas, tanto no sexo feminino como masculino, nas categorias de base, jogando futebol ali. É um absurdo, é uma judiação ter aquela área toda lá, com tanto garoto precisando de praticar esporte, e a gente não tem um incentivo governamental para a gente fazer um convênio, porque nossa associação é tudo regularizada. Nós estamos lá há 62 anos. Nós construímos tudo aquilo lá sem um centavo público. E nós falta para o futebol de várzea incentivo governamental. Porque há 2 tipos de futebol de várzea. Há o nosso, que a gente é adepto da várzea, amante da várzea, vive pela várzea, sem qualquer vínculo empregatício ou qualquer intenção de ter lucro na várzea. E tem a várzea que está se profissionalizando. Que é a várzea que tem muita gente na várzea, o pessoal ganhando dinheiro na várzea, que ganha mais de um time da Série B. Então, pôr no sintético em toda a várzea na periferia. Sintético não é várzea. Sintético é futebol society. A molecada, igual onde eu fui criado, no Parque Peruche, no bairro Negro, da periferia, ali saiu diversos jogadores de futebol, porque nós jogávamos no campinho, na rua, no futebol, no terrão, onde você tem que se desviar do pontapé, da pedra, tudo. Então, eu costumo falar por aí que é o seguinte, e vocês que vão ver muito e muito tempo, vejam o que eu vou falar. O Brasil nunca mais será campeão do mundo. Porque os times que foram campeão do mundo saíram tudo da várzea. Aprenderam a jogar bola na várzea, todos eles. Então, esse negócio de society, esse negócio de pôr sintético em campo de várzea, está perdendo, o futebol está perdendo a qualidade. Porque o moleque que vai aprender a jogar bola, ser um Pelé, ser um Garrincha, tem que aprender a jogar bola na várzea, nos campinhos, taca para cima, defende para baixo.
Na minha época tinha diversos Pelé, não tinha só o Pelé, tinha muito Pelé na várzea. É que o Pelé foi ser profissional, mas tinha muito craque, todo mundo era bom de bola, todo mundo sabia jogar bola. Então a várzea é essencial, tanto na questão da saúde física, como na questão do esporte para o povo, porque futebol de várzea é coisa de periferia, de gente pobre. Inclusive, o futebol de várzea é uma questão da raça negra que começou. O futebol de várzea começou a aparecer por causa dos negros, porque eles eram proibidos de jogar nos clubes de elite e começaram a ir para a várzea do TT jogar bola. Aí que surgiu milhares de craque. Sim. E daí qual que é a diferença, então, até Pedro, do futebol de várzea quando se fala do esporte amador? Qual a diferença? Quando se fala esporte amador, é aquilo que não é profissional, né? Hoje no futebol que a gente assiste, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, você já tem clubes mais até estruturados, salários astronômicos, né? Os jogadores, o que ganha um Neymar, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, né? Um Messi. Então, e acho que ele tocou num ponto interessante, da questão da visibilidade, né? Hoje, desses campeonatos que ele até cita que estão se profissionalizando, já teve até Copa das Favelas, se não me engano, já foi até transmitido em TV aberta, com final no estádio do Pacaembu. Então, acho que é muito interessante trabalhar nessa questão da visibilidade mesmo, né? A Holanda teve um treinador que chamava Rinus Michels, que foi responsável pelo carrossel holandês. Ele, numa entrevista, falando sobre o futebol brasileiro, ele falava que o futebol de várzea era a essência, porque o jogador adquiria muita confiança, porque como é uma coisa até mais, ele pode até dizer pra gente, um pouco mais liberal, entre aspas, né? Então, quando tinha uma confusão, por exemplo, o jogador aprendia a responder, a ter mais confiança, a poder improvisar mais a jogada, né? Por aí. Ali na várzea então a escolinha mesmo, né? É a oportunidade de encontrar os novos talentos. Você pega essas escolinhas que tem nessas campinhos de sintético, o que o professor faz? O professor pega lá uns ferros lá e fica, o moleque chuta a bola para lá, chuta a bola para cá, pula para lá num cone, pula para lá num cone. Isso aí não tem nada a ver. Dá uma bola. Se Deus quiser, nós vamos ter nossas escolinhas lá. E tem que ser assim, dá uma bola pro moleque, esquece, faz igual o técnico do Santos, o Lula fazia no time do Santos. Ele punha o time em campo e dormia. Tinha tática até nada do Santos. Dá uma bola e deixa os moleques jogar o dia inteiro. É assim que você aprende a jogar bola. Não é ensinando tática 4, 5, 6, 4, 7, 8, 10, não sei o quê. O moleque tem que aprender jogando bola o dia inteiro. E aprendendo por si só. Ninguém ensina ninguém a jogar bola. O moleque vai ser craque aprende até os 10 anos, depois não aprende mais. Você vê esse jogador aí que tem aí em São Paulo, Corinthians, os caras não jogavam no segundo quadro na minha época, meu camarada. Não jogava. Aí tem um empresário bom, o empresário banca ele, sabe como funciona um clube de futebol, sabe como funciona, tem dinheiro aqui, dinheiro lá, e o moleque nunca chutou uma bola e vai ser profissional e se bobear vai até para a seleção. Porque hoje em dia não tem que ser bom de bola, tem que ter um empresário bom. Na minha época, os pessoal vinham buscar nós tudo para jogar bola nos times profissionais. Falaram, não vamos nada, né? Isso aí não ganha nada e tal, e tem que ficar concentrado, e não pode ir para a madrugada, não pode nada. Então o molecada não ia atrás de futebol. Hoje em dia, não, os moleques dão a vida para ser jogador profissional de futebol. Na nossa época, todo mundo sabia jogar bola. E hoje o jogo é muito físico, é diferente. Você pegar, né? Então hoje assim, o importante para o jogador poder suportar, por exemplo, ele precisa ter uma preparação física muito boa, precisa ter uma alimentação regrada. E assim, e hoje a gente está pegando muito o que era na Europa antigamente, né? Que era aquele jogo mais quadradinho, que é físico, é muito regrado com a tática, setorizado. A gente perdeu muito a essência. E a várzea tem muito disso, da improvisação, da ginga, do drible. Hoje o nosso melhor jogador, que é o Neymar, você vê ele driblando muito pouco. Como você não vai driblar no futebol? É a essência. Garrincha driblava muito, Pelé, né? Esses craques, Ronaldo, Romário. Então ela faz parte da escola porque ela ainda tem a essência, né, do nosso futebol, do que a gente aprende, do que eu, por exemplo, aprendi a gostar quando eu comecei a assistir futebol. Por isso que se falava do futebol arte, né? Exatamente. E não o futebol técnico, né?
É o arte. Hoje é muito técnico, é muito físico, é muita marcação, é jogador que tem que aguentar fisicamente porque corre o tempo inteiro, mas não necessariamente tem um lance... São poucos que você vê que tem um lance de improvisação, que você vê, nossa, vou fazer uma coisa diferente aqui. Aqui está muito fechado, vou tentar ir para o outro. Você vê muito pouco hoje aqui no Brasil, né? E daí a gente vê que a questão também do esporte amador é uma possibilidade para aquelas pessoas que não foram para o profissional ou tiveram que, em algum momento da vida, escolher uma outra área para se profissionalizar. Hoje em dia tem várias pessoas, até, sei lá, depois dos 40, muitas mulheres voltando ao esporte que praticavam na adolescência. Então, vôlei, basquete, só que de uma forma organizada, né? Campeonatos que acontecem no estado todo. Sim, no vôlei, por exemplo, já é uma modalidade bem sólida aqui no Brasil. Você tem campeonatos profissionais, você tem trabalho de base, que é fundamental para renovar, para você ganhar tempo, visibilidade, né? O basquete, que na década de 70, de 80 também era muito forte, deu uma queda, está tentando ainda se recuperar, mas ainda assim tem uma liga nacional sólida, tem grandes clubes de futebol, hoje tem times de basquete, né? E tem uma série de modalidades que também são que até mereciam até mais atenção. Ginástica olímpica, o próprio atletismo, natação, são o judô, né? Então, são modalidades que até em termos de Olimpíadas trazem bons resultados para nós, né? E aqui, infelizmente, a gente não vê muito incentivo. Só quando está na época de uma Olimpíada, por exemplo, aí você começa a ver alguma coisa, né? Mas depois acaba sendo esquecido. O esporte amador, ele é mais para uma diversão ou ele chega realmente ali bem perto de um profissional? Na questão do futebol de várzea, a questão de várzea é a questão de pertencimento, é uma questão sociológica. O futebol de várzea, o cara não sai da cadeia cachuteira e vê quando a mulher não deixa sair, briga, tudo para ir jogar bola. Ali é uma área de lazer dele, uma área de convivência. Por exemplo, vou dar o exemplo típico do nosso espaço lá. Lá nós estamos há 62 anos. Eu comecei lá com 10 anos, estou com 72 anos. Eu frequento aquela área há 60 anos. E tem gente da minha época, os que estão vivos ainda, que frequentam essa área o tempo todo. Então ali se casa, ali se vira compadre, ali você joga, depois seu filho joga, seu neto joga, seu bisneto joga. Entendeu? Uma questão de pertencimento, de você ter prazer de ir naquele local. E não é só futebol, você ir no campo chutar a bola. Você tem um churrasco, você tem um samba, você tem a risada. Você sai daquele espaço ali, durante a semana você leva a semana leve, porque naquele tempo você se divertiu, você fez uma coisa lúdica, uma coisa que te dá prazer. Então, o futebol de várzea é uma questão prazerosa. É a questão de convivência humana, que não existe mais no mundo. Não existe mais um espaço igual ao nosso, que a gente chama de oásis, na cidade de São Paulo. Você solta seu neto lá, na portaria, ali está soltado. Ali ninguém vai mexer com o seu neto ali dentro daquele espaço. Tem 2, 3 mil pessoas, porque sabe que não vai poder mexer com o seu neto. E aonde que você vai achar um lugar para você soltar um neto seu num espaço de 40 mil metros, sabendo que ali ele tá protegido e você está com seus amigos, você conta história de 30, 40 anos atrás, dá risada, de vez em quando um morre, você chora, vai no velório. Então ali, o futebol de várzea não é só você chutar uma bola. É uma cultura. E a cultura tem lugar, por exemplo, vou dar um exemplo, na época da Covid. O futebol de várzea, na época da Covid, arrecadou toneladas e toneladas de alimento. Tem quebrada aí em São Paulo que só tem 2 entidades organizadas, que é o time de várzea e a igreja evangélica. Tem quebrada por aí que os caras não passaram fome por causa do time de várzea. Nós mesmo lá arrecadamos 10 toneladas de alimento. E o futebol de várzea, ainda de tudo, ele é uma coisa socialista. Entendeu? Ele é uma questão é uma questão beneficente, se ajuda entre si. Então, o futebol de várzea é uma questão, em termos de humanidade, é uma questão muito profícua. Fora que, além dessa parte social, também tem a parte física, né? Então, qualquer tipo de esporte, ele já tira a pessoa do sedentarismo e faz bem para o corpo, para a mente. Isso já é, né, notado. Com certeza. Além disso, tem um exercício físico, né? Você está praticando uma atividade saudável, né? Que tá e se relacionando, conhecendo pessoas novas, fazendo amizades, né? Então, com certeza, é um campo bem rico, bem vasto. E qualquer pessoa pode praticar? Exatamente.
Pode? Olha, Aí vai a pergunta. ele pode até dizer melhor. Eu não me arriscaria, não. Eu não sei se eu aguentaria um jogo de várzea, para ser bem sincero. Eu vou contar uma história para você. Eu vou complementar. E é uma questão que você faz você usa seu corpo. Você vai na academia, fica levantando aqueles negócios lá. Você faz porque você não está sendo prazer ali. Agora, futebol você faz movendo seu corpo prazerosamente. Você nem percebe. Depois você pode jogar 2 trilhas, você joga. Outro dia nós fizemos, um tempo nós fizemos um torneio lá, sub-100. Foi jogar de 70 a 100 anos. Se tiver mais de 100 anos, não deixava jogar. E fizemos 8 times, sub-6. Velhinho de 70, 70. O bicho pegou. Aí jogou, disputava a bola, queria ser campeão, queria ganhar o jogo, porque mesmo o cara tá com pouca condições físicas, o prazer que ele sente de fazer aquilo. E tem outro lado, né? O lado competitivo, né? Ninguém vai jogar querendo perder, né? Vai querer ganhar, né? O Ramal Zail, que jogou um contra o outro 50 anos atrás, tem bronca de lá de 50 anos atrás lá. Você lembra quando você deu um pontapé em 1940? E eles ficavam, mesmo com pouca mobilidade, igual eu que tenho no joelho tudo torto e tal, você vai pro jogo, você não sente dor. Porque você está tendo prazer. Depois sim, você vai ficar uma semana andando tudo torto, mas... Mas valeu pelo prazer ali do momento. Do prazer. E daí, assim, e é também um esporte, quando se fala do amador, que integra as pessoas. Eu acho que toda criança, principalmente menino, já cresce querendo ser um jogador de futebol, né? Todos eles ali têm um sonho de jogar futebol. Isso não é para todo mundo, não é todo mundo que tem o dom ou consegue ali alguém para direcionar para o esporte. Mas aí dá também aquela coisa de vestir a camisa, colocar o uniforme, entrar realmente no campo, como se tivesse mesmo sendo um profissional? Sim, porque quando você ganha um torneio, nós temos diversos torneios na Vale, acabamos de fazer um lá agora. É incrível o time que ganha. Os moleques choram, gritam, pulam. Porque o que acontece? Esse pessoal, eles são criados juntos. Então a conquista daquele torneio, de centenas de torneios, é a conquista não só dele, da turma dele, da rua dele, do bairro dele. Entendeu? Então para eles aquilo é a mesma coisa que ganhar a Copa do Mundo. O prazer é o mesmo. Deles ganhar aquilo, deles falar, nós somos campeão do torneio da Casa Verde, Vila Maria, qualquer outro lugar. Para eles é um motivo de grande prazer, como ganhar uma Copa do Mundo. E daí, até Otacílio, você comentou que dentro daquele espaço ali, acho que era próximo ao rio, né, o entorno lá, tinham mais de 100 campos. A Vale de São Paulo ela se desenvolveu da seguinte maneira. Com deslocamento da raça negra para o lado da ponte, para cá, do Rio Tietê, como divisa, a questão da vinda dos europeus, que estavam em uma situação lá, italiana, espanhol, tudo, eles não tinham acesso ao futebol, porque o futebol era a questão da elite, paulistana e companhia, entendeu? Então, o que acontece? Eles começaram a vir para cá e a várzea do Tietê, ela chama várzea porque alagava. Os campos lá, quando alagava, ninguém jogava bola. E eles começaram a construir os campos na várzea do Tietê, e foi construído. Então, em São Paulo, naquela época, o único lazer que tinha, não tinha vôlei, não tinha basquete. O único lazer que tinha para o pessoal da periferia, do Rio Tietê para cá, ou do Rio Pinheiros para lá, porque a divisa era entre o Rio e o centro, era o futebol de várzea. E teve uma época, para o meu bairro, por exemplo, eu vou falar do meu bairro, que é um bairro emblemático, o Parque Peruche. O Parque Peruche é o bairro mais negro de São Paulo. Porque quando está fazendo 9 de julho, Saracura, o pessoal dos negros veio tudo para o meu bairro, o Parque Peruche. E ali nós nascemos, ali fomos criados. E o que acontece? O Parque Peruche é um bairro, por exemplo, dos 3 maiores esportistas do Brasil, que é Pelé, Ademar Ferreira da Silva de Joffre, saiu do Parque Peruche. Ali nós temos 4 escolas de samba. Porque é um bairro negro, então é um bairro voltado. Então, inclusive, o lema do bairro é terra do sambista e esportista. Porque ali saiu de boxé, saiu. O pessoal mais antigo, quando boxe era o esporte popular, saiu mais de 10 campeões, Éder Joffre, Luizão, Ouriço dos Santos, Jorge Jacomã, Paulo Sacomã, Ralf Zubano, e saiu muito jogador de futebol. Ivaí, Serginho, Basílio, Edu, Ilcinho,
Mundial de Futebol, porque ali era um lugar voltado ao esporte por causa da vocação da raça negra. E a questão das várzeas também, que os negros não tinham acesso ao futebol dele. Começou a vir os imigrantes também, porque tanto é ali, principalmente naquela região ali do Bom Retiro, Moca, que Moca ainda era periferia naquela época. É muito time de italiano, espanhol, português. Tem time que está ainda em funcionamento em Anguera, aquele time lá do Parque da Moca, o Santa Marina, um bocado de time é time de imigrante. Que se reunia ele, a família, jogava bola, fazia piquenique, estava no modo de lazer dele. Então, a várzea foi feita dessa maneira em São Paulo. E daí a gente vê que o número de lugares, então, disponíveis para a população praticar, tanto a várzea, então, já a gente percebe que diminuiu, precisa de mais, então. Precisa de mais na periferia também. Está se extinguindo. Por exemplo, nós lá, eles querem tirar nós de lá. Há muitas ideias, mas eles querem tirar nós de lá. Agora o prefeito quer fazer o parque público ali e extinguir nossos campos. Nós estamos lutando com ele, brigando com ele, como outros campos, igual Santa Marina. Santa Marina é o campo mais velho de Varginha. Santa Marina tem 110 anos. Agora chegou uma multinacional, inclusive a TV francesa, lá que fez uma reportagem com nós, France 24, sobre isso, que é uma multinacional francesa. Eles têm mais de 1 milhão de metros quadrados ali, o Santa Marina é 30 mil metros, eles querem tirar o Santa Marina. E a várzea inteira está brigando para não tirar o Santa Marina. Nosso caso lá, nós estamos lá 62 anos, construímos tudo. Ali nós somos ocupantes de boa fé. Porque nós tínhamos um contrato com a aeronáutica, tudo certinho, nós construímos tudo num invasor, não é nada disso, nós somos de boa fé. E esse faz décadas que ele quer tirar nós lutamos, entramos na justiça, ganhamos na justiça, politicamente, pegamos 100 mil assinaturas na várzea, porque a várzea é solidária. Agora mesmo lá nas Palmas tem os 3 campos antigos também, que o Tarcísio quer tirar o pessoal de lá, nós também fizemos mais de 50 mil assinaturas de baixo assinado, porque a várzea é solidária, porque a várzea está se extinguindo por causa da especulação imobiliária. Onde tem um terreno na periferia, várias pessoas imobiliárias e acaba com o campo de várzea. O que acontece? Na época do Márcio França, que era governador, nós fizemos uma comissão para fazer o inventário da várzea. Aqui a Lesp podia se preocupar com isso daqui. O inventário da várzea, para fazer o inventário da várzea, ver os campos que podiam ser decretados patrimônio histórico, os campos que o governo podia desapropriar, porque a várzea está se extinguindo por causa de falta de espaço. Você vê ali onde nós estamos, ali se joga 200 times fim de semana. Acabei de falar para você, durante a semana, que lá não podia ser usado, igual tem esse projeto da Lesp, algum deputado, a pessoa da Lesp não podia se interessar por fazer emenda, fazer uma escola de futebol lá para 500 meninos, pôr aquilo para funcionar a semana toda, porque a criançada de São Paulo não tem lugar para brincar, não se brinca mais na rua. No meu tempo, a gente vivia na rua o dia inteiro. E à noite eu nem fazia fogueira, soltava balão, soltava barrilete, que agora é pipa. Era outro mundo. Era outro mundo. Nós, né, minha geração foi muito feliz. Nós vivíamos na rua e não tinha droga, não tinha nada. Então era outra geração. A geração de agora é totalmente diferente. Não tem espaço, tem o problema da droga, o problema da molecada hoje em dia está tudo obesa, que é criada em apartamento. Encheram o São Paulo de prédio, na minha época não tinha nem prédio. Então tem um espaço lá com 6 campos de futebol que podia ser usado pela criança da periferia, porque nós estamos a 6 quilômetros do Marco Zero da Praça da Sé. Mas ali o pessoal que joga é da periferia, porque ali em Voto tem muita periferia. E o governo não dá atenção. O governo e os dirigentes de São Paulo, da cidade, do estado e do Brasil, não se ateram ainda qual a importância para a população do futebol de várzea. Não chegou um dirigente aí do caso executivo que tenha essa visão. Não há essa visão, infelizmente. A Lesp, inclusive, ela já fez uma discussão aqui em relação na legislatura passada, falando sobre o futebol de várzea e como a Lesp pode também incentivar. Eu participei desse programa. Né, para que possa, então, avançar. Né, só que eles fizeram um programa, mas não avançou nada. Bom, Pedro, fala um pouquinho para a gente em relação até o esporte amador, no sentido desse crescimento, das oportunidades. Muitas cidades, elas têm ali os seus ginásios e oferecem gratuitamente até aulas de vários esportes. Isso pode ajudar também a fomentar, a crescer, a estimular que outras pessoas participem do esporte? Sem dúvida, sem dúvida. E até a gente vive num país hoje que o futebol domina, né? Essa é uma estratégia que a gente pode até incentivar a pessoa a praticar outros esportes, né?
Que é ginásio, por exemplo, a gente pode ter, no interior mesmo, a gente tem várias oportunidades de jogar basquete, vôlei, né? Tem Franca, por exemplo, é uma cidade que se respira basquete, até mais que futebol hoje em dia, né? Você vai, assim como Sorocaba também, principalmente na época da Paula, da Hortência, né? Piracicaba. Então eu vejo sim uma maneira, eu acho que é bem positiva e é uma maneira de incentivar a prática de outras modalidades, né? Hoje Botucatu, por exemplo, tem uma concentração, tem times bons do judô, por exemplo, né? Bauru trabalha bastante também com vôlei feminino. Então eu acho que é uma boa maneira de se incentivar e acho que até que deveria até mais ser trabalhado, ser mais fomentado, né? Ter uma publicidade maior, ter um apoio a patrocinadores maiores, né? Porque com certeza o Brasil é um país muito grande e tem muita gente que quer praticar esporte, não só futebol, né? Então eu acho que é uma maneira bem legal, sim. E no caso da mídia, porque assim, o que a gente vê sempre na mídia? Aqueles esportes que tem, já são os clubes, que tem mais reconhecimento, ou tem lá a sua classificação, né? Estão em campeonatos mais com uma divulgação maior até, que recebem patrocínio, enfim. Tendo também essa disponibilidade desses esportes estarem na mídia, qual o impacto que tem? Total. Total, porque aí você ganha visibilidade, a pessoa vai ver na televisão, o menino pode se interessar, por exemplo, numa história de um atleta que a gente já viu até, que aquele que aparece como uma surpresa num campeonato importante, numa Olimpíada, e aí, eu quero ser igual a ele. Então aí ele vai, se incentiva, vai procurar praticar. A escola também, eu acho que é importante, não só esses espaços, mas a própria escola também incentivar. A aula de educação física, trabalhar essas modalidades, fazer com que a criança tenha contato, né? E que tendo contato, a pessoa vai se interessar mais, vai procurar mais, né? Porque tem mídia que às vezes que a gente não conhece, mas que está voltada para esses nichos, né? Então tem muita gente falando sobre rugby, tem gente falando sobre esses esportes mais específicos aqui, né? Então eu acho que antes até da mídia teria que trabalhar na escola, para a criança aprender, ter contato, que é assim que ela vai começar a se interessar. Até sobre esse assunto das escolas, dentro da Comissão de Assuntos Desportivos, que trata sobre o fomento do esporte em todo o estado de São Paulo, se fala também sobre essa obrigatoriedade de uma aula de educação física, não só aquela que muitas vezes a gente teve de só um aquecimento ou uma corrida, mas realmente a prática do esporte, conhecer o esporte. Otacílio, o que o esporte pode fazer na vida de uma pessoa? Tudo. Tudo. Você vê a questão... Eu conheço um garoto que era de família desajustada, que ele tinha tudo para, infelizmente, ir para o caminho errado. O esporte conseguiu recuperar ele e ele ir para o caminho certo. O esporte é uma questão que pode mudar a vida da pessoa, principalmente a pessoa, a criança, que está ainda começando a entender a vida. Entendeu? Porque o que acontece? Quando você é uma criança, você é da periferia, você tem seus ídolos. Entendeu? Você que é uma criança que está numa favela, o ídolo dele é o dirigente do PCC. Pode ser que o ídolo dele seja uma pessoa que é bom de futebol e que ele admira, bom de basquete, que está na periferia, que ele admira, ou bom de qualquer outro esporte, e serve de exemplo dele, com ele. E se esse moleque for direcionado para o esporte por alguém, quando ele tem essa idade dele ainda, que está formando a mentalidade dele, ele tem muita chance de ter uma vida digna. Entendeu? O esporte serve para isso também, e principalmente. E Pedro, tem toda a questão das regras, da humanidade mesmo, do esperar, do compartilhar. Fala um pouquinho para a gente também da sua visão, né, que vê o esporte também de uma outra maneira, até como jornalista. A gente teve agora um olhar de um sociólogo, né, e agora de um jornalista. Cara, hoje o esporte também é um negócio, né? Então é uma oportunidade da pessoa aparecer, da pessoa ganhar dinheiro. Futebol acho que é o maior exemplo disso. O quanto que rende de dinheiro num jogo de futebol, né? O quanto que se pode ganhar dinheiro. E não só, não digo de salário de jogadores, mas como um todo, com publicidade,
com mídia. Tem o quanto de pessoas, por exemplo, a gente teve São Paulo e Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, o quanto de gente foi envolvida, o quanto de cobertura jornalística teve envolvido para apresentar esse jogo, né? Então, ele é forte nos dois lados, né? Tanto o social, também no negócio hoje. Com a profissionalização, né? Isso se potencializou muito. Então, as pessoas também veem uma oportunidade de poder participar de alguma forma, né? De poder viver disso. Né? Até falando um pouquinho aqui, então, sobre o projeto de lei de número 911 de 2023, que institui o Programa de Incentivo ao Esporte Amador no Estado de São Paulo e dá outras providências. Uma das partes aqui que fala nesse projeto é a disponibilização pelo governo do Estado de toda a estrutura para que o esporte amador realmente possa acontecer. Então, é preciso o quê? Quadras, ginásios, mas precisa da bola, do uniforme. Fala um pouquinho da chuteira. Fala um pouquinho disso para a gente. Eu quero até a expectativa de vocês dois em relação a isso. É uma política, né, que cuida, então, do fomento a esse esporte. É necessário ter tudo, né? Senão... Se você me permite, o esporte, principalmente de várzea, amador, ele não vive sem apoio governamental ou empresarial. Ou empresário. Vou te dar um exemplo simplório e fácil de entender, tipificando uma questão em si. Nós vamos fazer o Festival Feminino dia 7 de setembro. Como nós fazemos esse Festival Feminino? Ali são 60 times de futebol jogando futebol feminino. As meninas não têm nenhuma estrutura. Por exemplo, sai uma menina lá de Veleiros, para vir aqui na Casa Verde, através da Braskem. Só a locomoção delas é 2, 3 horas. Sim. 2, 3 horas. Chega lá, elas têm uma chuteira rasgada, outra joga com o pé só porque não tem condições financeiras de comprar uma chuteira. E o que nós fazemos com essas meninas? Nós tentamos pôr um ônibus no metrô para levar elas até o campo, nós damos lanche para elas, ganhando para não ter o troféu, nós fornecemos uma ambulância, nós fornecemos diversas facilidades para elas terem um dia de divertimento sem qualquer custo. E como nós fazemos isso? Nós, a comunidade, faz. A comunidade faz. Lá frequenta 200 times de futebol, um do futebol dá 20 no Pix, outro dá 10 no Pix, outro dá 30 no Pix, outro dá isso daqui. E nós, porque, por exemplo, esse evento, um evento de um dia só, Brito, vai custar 15 mil reais. E esse 15 mil reais é arrecadado pela comunidade, que é a questão que eu falo para você de solidariedade da várzea com as meninas. Agora, um evento igual esse, que você vai reunir praticamente metade dos times de várzea feminina de São Paulo, não podia ter um apoio governamental, um apoio empresarial? Era até isso que eu ia perguntar, Pedro, em relação às PPPs, né, que são as parcerias público-privadas. Então, que o governo tem uma parceria ali com as empresas, tem apoio, tem, em contrapartida, dá incentivo para essas empresas também em relação a impostos. Isso também pode ser um caminho, né? Com certeza. Não é somente dar o espaço. Ali vocês vão poder jogar. Não é. É fornecer, também fornecer o equipamento. Né? Num caso do futebol, é você ter um campo com as 2 traves, a rede, a chuteira, a bola, a goleira tem que ter a luva, é caneleira, joelheira. Então envolve tudo isso. O transporte tem que ser um lugar também que seja acessível para a pessoa chegar. Não basta se colocar num lugar totalmente afastado que vai ter dificuldade de transporte, que a pessoa vai ter que gastar. Aí que a pessoa não vai mesmo querer praticar. Então tem tudo que ele falou é real, tem que estar envolvido, né? Não podemos deixar nada de fora, são muitos detalhes. Então, a junção das duas coisas, sem dúvida, eu acho que é o melhor caminho. Outro dia, nós tivemos uma reunião com a ministra do Esporte e nós explicamos para a ministra do Esporte: ministra, o que tem que fazer, por exemplo, tem o Terceiro Tempo que está voltando. O Terceiro Tempo foi um programa bom, que ajudou muito o esporte amador em geral, não é só o futebol, o esporte amador em geral. O Ministério do Esporte tem que fazer o Departamento Nacional de Futebol Amador, de várzea. O Estado tem que fazer o departamento, na Secretaria Estadual de Esporte, o departamento de várzea.
Tanto masculino como feminino. A Secretaria Municipal tem que fazer... Nós temos uma reunião com o Cacá essa semana, da SEMI, que nós estamos tem que fazer o departamento da SEMI de várzea. E, pô, varziano não é cargo político. É pô, gente que entende a várzea para cuidar disso. Eu não estou me oferecendo porque eu já sou aposentado, sou procurador federal aposentado, não quero trabalhar mais. Então, não é pleito próprio. Então, acontece. Porque isso é importantíssimo. Você vê, tem a verba, igual você falou, tem a verba, tem a lei, mas como nós vamos chegar nessa verba se nós não sabemos o caminho? Porque tem tudo uma burocracia. É uma burocracia enorme. Como que nós vamos chegar? Para quem nós vamos pedir para o Tarcísio, para o presidente, para o prefeito? Arruma algum dinheiro, alguma emenda, nós estamos tudo regularizado, nós temos CNPJ, nós temos sociedade, tudo, diretoria, tudo, de umas merrecas aí de uns 15 mil para a gente fazer o Festival de Várzea das Meninas, até melhor, dá mais lanche para ela, ao invés de comer 2 lanches, come 4. Em vez de beber um copo de refrigerante, bebe 2. A gente não consegue chegar até lá. Você vê aqui, nesse programa aqui, Alex Pauta, ele é assistido por milhões de pessoas e os deputados também assistem. Então, o que eu estou falando? Quem quiser ajudar o Festival Feminino Esportivo do Complexo Esportivo Campo de Marte, qualquer quantia de 1, 2, 3 reais, que for, nosso PIS é 368-387-13253. Repetindo, 368-387-13253. E observação, prestaremos conta com todas as notas fiscais, todos os recibos de quem foi gasto. A gente está falando aqui nesse programa sobre um projeto de lei, né, em discussão ainda aqui dentro da Alesp, que prevê, então, criar essa política estadual para incentivo do esporte amador, isso levando em consideração todo o tipo de esporte, né? Não só a questão do futebol, que qualquer lugar que tiver um campinho aberto, uma rua fechada, o futebol acontece, mas também nos outros esportes, e que hoje a gente vê um fomento até dentro daqui na capital e em todo o estado para outros esportes como o vôlei, o basquete e várias outras áreas também. Bom, a gente vai terminando já, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa e eu vou deixar ainda um minutinho final para cada um para falar sobre as considerações, né, finais e sobre esse projeto. Ainda está em discussão, os deputados ainda vão conversar sobre ele, discutir, para depois levar, então, para o plenário Juscelino Kubitschek e a votação. Aí, aprovado, realmente é lei e tudo que está aqui precisa ser cumprido. Então, agradeço já a participação aqui conosco de Otacílio Ribeiro Filho, que é o historiador de futebol e também entusiasta aí de futebol de várzea. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, não é sempre que nós varzianos temos essa oportunidade, e faço um apelo para os senhores deputados. Dê uma atenção para o futebol de várzea. Futebol de várzea é praticado e tem adeptos de milhões de pessoas na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Então dê atenção para nós, a gente agradece. Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço, também agradeço a participação de Pedro Trito, que é jornalista esportivo. Muito obrigada, Pedro. Obrigado vocês pela oportunidade, foi muito bom poder trocar ideias aqui. E tomara que o projeto avance, seja aprovado, porque é uma maneira também da gente incentivar mais a prática do esporte e crescer esse setor aqui no Brasil, que a gente sabe que tem muito potencial. Verdade. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.